Bom dia, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da segunda mostra de residência do Hospital das Clínicas da UFMG. E nesse evento virtual, alguns dos estudantes da Faculdade de Medicina entrevistam supervisores dos programas de residência do Hospital das Clínicas para melhor entender um pouco das propostas e da prática desses programas de residência e publicizar essas informações para a comunidade discente. Meu nome é Luiz Belotto, eu sou acadêmico do quarto período da graduação em Medicina e sou integrante da coordenação de ensino médico do diretório acadêmico. No meu percurso dentro da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos de pesquisa que abordavam alterações histopatológicas no sistema reprodutor feminino e atualmente fisiopatológicas em doenças neurodegenerativas, então acho que fica evidente a minha vontade de estar aqui nesse momento, por isso me voluntariei para estar junto ao professor falando sobre esse programa de residência. Então, hoje a nossa conversa é com o professor Eduardo Paulino, que é supervisor do programa em residência em patologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Médico patologista e mestre em patologia pela UFMG, Eduardo Paulino atua como professor adjunto do Departamento de Anatomia Patológica e Medicina Legal, ministrando as disciplinas de Anatomia Patológica Médica 1 e 2. Então, professor, muito prazer de ter aqui. E Bom qual a dia, diferença? obrigado. Qual que é a diferença prática entre a residência na área de patologia e na patologia clínica e medicina laboratorial? Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos aí. É sempre uma boa opção da gente, né, fazer, nesses momentos de pandemia, um desses contatos para, inclusive, integrar os estudantes, né, mantê-los na ativa. E é sempre bom ver o interesse dos estudantes, o interesse dos residentes, o interesse dos médicos, né, na área de anatomia patológica, que tem crescido nos últimos anos, né? A anatomia patológica ela difere bastante da patologia clínica, porque, apesar de em outros lugares do mundo elas serem partes da mesma residência, aqui no Brasil ela é fragmentada. A parte laboratorial, a parte que envolve exames laboratoriais, que envolvem sangue, que envolve diversos líquidos, que envolvem a bacteroscopia, bacteriologia, etc., são feitos pela patologia clínica. Aqui a gente trabalha exclusivamente com necrópsia, biópsia e citologia, que é o tripé que forma a anatomia patológica, né? No caso, então, a residência de anatomia patológica, a gente não tem como pré-requisitos nenhuma atividade clínica. Até o momento, aqui no nosso hospital, a patologia clínica precisa de um ano de clínica médica. E a gente não precisa, não é um fator, né, que impõe alguma restrição a você fazer residência de patologia. Basta você ter formado em medicina. Então, não precisa de um ano de clínica médica como pré-requisito. E nem na nossa residência, que dura 3 anos, a gente tem nenhuma área clínica envolvidas, né, nesse processo. A residência de patologia ela dura 3 anos. O primeiro ano é chamado ano básico, é um ano muito difícil, que eu acho, porque ele traz o estudante, né, que acabou de formar para uma área com a qual ele não é muito familiarizado aqui na anatomia patológica. Por quê? Porque ele aprende ou faz uma revisão muito específica sobre histologia, embriogênese, sobre patologia geral, e ele utiliza isso muito no que ele faz nas necrópsias, na análise dos contatos iniciais com as peças cirúrgicas, que são aqueles materiais que são removidos durante as cirurgias dos pacientes, que podem ser desde biópsia simples, como biópsia endoscópica, biópsia por agulha, até peças cirúrgicas simples, como retalho de pele, ou até uma peça complexa que você tira, por exemplo, o intestino com o mesentério, com o omento, etc., para análise mais detalhadas de quase que uma cirurgia grande de tumor, por exemplo. Então, a gente tem todo esse ranking de coisas, né, que são envolvidas na anatomia patológica. E isso é desenvolvido ao longo dos anos, dos 3 anos que o residente passa por aqui. Toda a residência ela é baseada nas diretrizes que foram formuladas pelo MEC, juntamente com a Sociedade Brasileira de Patologia. Então, para fazer isso, ela dura 3 anos, né? É importante frisar que existem algumas considerações que são sempre faladas sobre aqueles que trabalham com patologia. São, como dizer assim, as pessoas elas traçam um perfil do patologista, né? E que nem sempre condizem com a verdade. Exemplos práticos, né? O patologista é o médico do porão.
é aquele que é colocado no subsolo do hospital, em um canto escuro, que trabalha sozinho, com seu microscópio, né? Que não tem contato com o paciente, que não tem contato com o doente, não tem contato com nenhum outro médico, que ele é um deus numa redoma, né? Isso não é verdade. Para começar, o médico patologista, ele pode desde trabalhar exclusivamente com necrópsia, até trabalhar sem ter qualquer contato direto com a patologia, por exemplo, um serviço de vigilância, um serviço de acompanhamento nosológico de uma prefeitura, da Secretaria de Estado. Ele pode trabalhar exclusivamente com o paciente. Por exemplo, se ele é um médico prestador de serviços de punção, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tinha uma patologista que tinha uma formação em radiologia e fazia punção de tireoide guiada por ultrassom ela própria. Eu faço punção guiada por ultrassom, mas eu faço juntamente com o pessoal da radiologia. Eu posso fazer a punção guiada por palpação, mas eu tenho disponível comigo um serviço multidisciplinar, então eu trabalho com o paciente, eu examino o paciente, eu colho a anamnese do paciente, depois eu analiso a imagem ao mesmo tempo com o radiologista, eu escolho a área a puncionar, eu realizo a punção, eu coro a lâmina, eu examino a lâmina e ainda libero o resultado. E ainda encaminho ele para o especialista aqui do nosso grupo multidisciplinar que vai fazer a cirurgia. Então, não é verdade, não são verdades essas considerações que são pensadas no patologista, né? A arma do patologista é o telefone, porque a gente sabe que é muito difícil a gente receber informações completas, né? E, então, toda dúvida, toda dificuldade, a gente tem que ligar e liga constantemente para os nossos clínicos que estão mandando o exame, né, para poder discutir os casos, né? E posso trabalhar também em necrópsias, né, fazendo necrópsias tanto de SVO quanto necrópsia na medicina legal, se eu fizer um curso de medicina legal. Então, basicamente, a residência de patologia funciona assim. Entendi. Beleza. Muito obrigado, professor. Você tem uma nova consideração para fazer, essa é a minha experiência, né, como patologista. Eu fiz um ano de clínica médica por opção, né? Então, quando eu formei, em 92, eu resolvi fazer um ano de clínica médica por opção. Mesmo porque eu sabia que a gente tinha só uma entrada de anatomia patológica, na época a gente tinha só 2 serviços de anatomia patológica aqui em Belo Horizonte com residência, que era o SEMPER e aqui a Faculdade de Medicina, né, o UFMG, no HC. Eu queria fazer o HC e só tinha residência no final do ano, então eu formei no meio do ano, então eu já comecei a residência de clínica médica, fui até o final e depois eu fiz a minha residência de anatomia patológica de 3 anos, como é hoje, né? A prova, ela dentro mesmo do espectro das provas de residência, e geralmente a gente tem um número médio de 10, 15 candidatos concorrendo por vagas. E esse número tem aumentado. Na época de vocês, meninas, nós estamos aqui com 2 residentes R3, né? Aqui do meu lado a Maria Luísa e aqui a Camila. Ambas são aqui são daqui da nossa residência, mas não foram formadas em Belo Horizonte. A Camila formou em Itaúna, em Barbacena, e ela é do interior de Minas. A Camila veio do Recife, ela é formada no Recife, né? E está aqui conosco. E a gente está com elas aqui justamente para contar para vocês um pouco da experiência delas como residentes, né, aqui no serviço. Eu entrei quando a gente tinha aqui 2 entradas, uma em cada parte do ano, uma no começo do ano e no meio do ano, né? Só que na minha época tinha uma pessoa que entrou na vaga do Exército, então não ia ter vaga no meio do ano, então eu tive que esperar o final do ano com 2 vagas para entrar. Então, eu fiz esse processo inteiro. Eu fiz um ano de clínica médica e comecei. A residência ela é dividida em 3 partes. A primeira, que ela é muito voltada para a necrópsia. Então, o primeiro ano ela é focado em necrópsia. Como a gente não tem muita necrópsia, e isso é uma questão não só exclusiva do HC, ela é uma coisa que acontece no mundo inteiro, são raros os hospitais que mantêm um número razoável de necrópsias, especialmente aqueles que estão ligados com o serviço de verificação de óbito, e que não é o nosso caso, né? Então, a gente tem aqui uma média de 8, 10 necrópsias de adultos por ano, muitas necrópsias fetais, mas não tem muitas necrópsias de adulto por ano. Então, a gente divide essas necrópsias entre os 2 R1s,
que chegam aqui. E eles, além de fazer a necrópsia fetal e de adulto, eles são responsáveis por aprender o procedimento de necrópsia, o procedimento de dissecção, de amostragem, de edição de fotografias que a gente tira ao longo da necrópsia, com vídeos, etc. Depois, a amostragem dos órgãos, a preservação de alguns órgãos como contraprova ou para poder utilizar em sessões anatomoclínicas, que é uma outra parte importante da formação da residência, né? A sessão anatomoclínica em que a gente tem todo o nosso corpo clínico aqui, junto com os patologistas, os residentes, né? Discutindo os casos que forem encaminhados para a necrópsia, sem que os clínicos conheçam o laudo final, né, da necrópsia. É uma sessão às cegas, né, que a gente pode dizer assim, em que a gente discute todos os casos. Então, o primeiro ano é muito voltado para a necrópsia. A partir do meio do ano, eles começam a ser introduzidos nos dois grandes grupos de análise que a gente tem aqui, que é a biópsia, que é a patologia cirúrgica, e a citologia, que é a citopatologia. Então, eles aprendem a analisar esfregaços, inicialmente esfregaços cérvico-vaginais. Depois eles começam a aprender a fazer peças cirúrgicas simples, começam a analisar os órgãos com os preceptores, acompanhando os residentes. E aí, passo a passo, eles vão ganhando autonomia em analisar órgãos mais complexos e a gente vai paulatinamente introduzindo-os na rotina. Então, no meio do ano, quando eles já são R,5, né, eles são encaminhados para participar das escalas. E vão assim com os Rs2 e os Rs3 até terminar aquele ano. Quando terminam no R1, eles passam para o R2, em que eles vão tendo acréscimos de complexidade. Sempre a gente mantém as sessões anatomoclínicas como uma tarefas deles, aqui somos tarefas deles importantes aqui. Eles participam vão participar, os Rs2, das sessões anatomoclínicas que vão ser apresentadas pelos R1s que vão chegar. E temos também uma sessão interativa de sessão anatomoclínica, que são casos que são feitos em São Paulo, né? na Universidade Federal de São Paulo, e com o Hospital das Clínicas, e com o pessoal do Porto. Então, a gente tem uma sessão interativa também de necrópsia entre a Universidade do Porto, o pessoal de São Paulo e nós aqui, para discutir casos anatomoclínicos, com sessões anatomoclínicas dos quais os residentes também são obrigados a participar. E mais para frente, quando eles chegam no R3, eles acabam complementando a complexidade, né, aprendendo essas novas metodologias de diagnóstico, como imunistoquímica e biologia molecular. Né? Na minha época, era mais simples. Né? A imunistoquímica estava começando no Brasil, estava começando a ser instituída aqui, então eu comecei aprendendo à medida que as coisas foram começando a chegar aqui. Mas hoje em dia a coisa está mais sofisticada e tem subespecialidades dentro da anatomia patológica para quase toda a área, né, que você quiser fazer. Então, basicamente, é isso aí. A minha experiência e a divisão entre patologia clínica e a anatomia patológica seriam essas aqui. E convém lembrar também sobre a necrópsia, que a gente tem dois tipos de necrópsia, né? A necrópsia clínica e a necrópsia feita para medicina legal. A necrópsia para poder fazer as causas de mortes violentas. Essa você tem que passar por um concurso à parte, qualquer outro médico que também outra especialidade pode fazer, né? E isso é feito lá no Instituto Médico Legal. Então, você passa por um curso de treinamento especificamente para necrópsia de cunho médico legal. Aqui a gente tem uma parte do nosso curso que ensina um pouco sobre medicina legal, mas não é tão específico quanto o feito na medicina legal. E a necrópsia clínica, ou necrópsia hospitalar, é necrópsia destinada a reconhecimento da causa da morte clínica do doente. E ela é feita em hospitais, como os nossos hospitais e escolas, ou então no serviço de verificação de óbito. E, inclusive, Belo Horizonte está para lançar, para abrir, né, o nosso grande serviço de verificação de óbito, que é mais um mercado de trabalho para patologistas, tendo em vista que só participam dos SVOs patologistas formados. Ok? Beleza, certo. Nossa, professor, você já abrangeu muitos pontos. Acho que agora eu vou só pincelar rapidamente. Então, você já comentou sobre a história. O número de vagas que abrem para o concurso são 15, você comentou, né? Não, são 3 vagas. 3? Geralmente, a gente tem uma média de 15 pessoas concorrendo a essas 3 vagas. Ah, certo, pleiteando, entendi. 3 vagas. Beleza. Isso mesmo. Você já falou bastante da progressão, né, de R1 para R2 para R3, eu acho que isso já está extremamente claro, mas qual que é a carga horária obrigatória do programa de residência? E como que é a dedicação Então, vou passar, então.
Ah, Ótimo. Então, as atividades dos residentes, eu vou deixar os próprios residentes contarem e darem o perfeito. testemunho deles aqui, porque eu acho que é mais interessante. Eles vão contar para vocês Por o favor. histórico deles agora chegando ao final da residência. E depois, no final, vão falar se vale a pena fazer residência, inclusive aqui. Né? Vou passar Perfeito. aqui primeiro, vou começar com a Camila. Olá, tudo Bom, bem? Camila. Tudo ótimo. Então, a sua pergunta era sobre a carga horária da residência? Como a carga horária, qual é a carga horária e como ela é cumprida, a dedicação de horas semanais, a divisão dos rodízios, etc. Certo. Então, a carga horária das residências médicas atualmente é 60 horas semanais. Então, a gente divide as nossas tarefas durante a semana, tentando cumprir essas 60 horas. E aí, como o professor Eduardo tinha falado, a residência, né, compõe o tripé da residência seria a necrópsia, a patologia cirúrgica e a citopatologia. No caso, no R1, eles têm uma carga obrigatória de necrópsia, que eles tentam fazer todo no R1, então o R2 e o R3 não mexem mais tanto com a necrópsia, apesar de participarem das sessões anatomoclínicas. Então, a nossa escala, ela fica dividida, principalmente a partir da metade do R1 até o final da residência, a gente divide entre a citopatologia e a patologia cirúrgica, né, que são as biópsias. E aí a gente monta uma escala, porque a patologia cirúrgica ela é dividida também na macroscopia dos espécimes cirúrgicos que chegam aqui ao laboratório e na microscopia. Então, a gente monta uma escala que organiza os dias que cada residente vai estar responsável por receber o material e fazer a macroscopia, e os casos que o residente é responsável por fazer a macroscopia, ele recebe todas as lâminas e faz a microscopia, constrói o laudo e libera o laudo conjuntamente com o preceptor. Na residência da patologia, nós estamos sempre sendo supervisionados, a gente não faz nenhuma atividade sem supervisão, porque é tudo muito novo, a gente não tem tanto contato na faculdade, você não tem experiência de histologia, de dar diagnóstico histopatológico, Mas com o construir um progredir laudo. dos anos, sua autonomia vai sendo aumentada mesmo? Ou Vai, você sim. está quase sempre supervisionado? Não, quase sempre supervisionado, mas você já tem muito mais habilidade de chegar aos diagnósticos sozinhos e construir o seu próprio laudo, com algumas correções dos preceptores. Então, você vai ganhando autonomia, sim, mas é uma coisa gradativa. Então, a gente divide as nossas atividades entre fazer macroscopia, estudar os nossos casos, a microscopia, né? E algumas atividades teóricas, e participar de sessões anatomoclínicas. No caso dos R3, a gente tem uns estágios obrigatórios de imunohistoquímica, então a gente tenta dividir essas atividades. A nossa residência, ela atualmente não tem plantões obrigatórios noturnos e nem no fim de semana, então as nossas atividades, elas se concentram, a maioria, durante a semana, né, de segunda a sexta, mas isso varia muito. A gente frequentemente precisa vir no fim de semana para estudar os casos, por conta do microscópio, que a maioria não tem microscópio em casa. E, eventualmente, a gente tem uma outra atividade à noite. E muito tempo, assim, estudando os casos, tem muito tempo de leitura, muito tempo de estudo, assim, sozinho, então tem E existe um essa tempo questão. Mas é mais ou protegido para menos isso. estudo ou ele está fora dessas 60 horas previstas? Ele está fora dessas 60 horas previstas, Entendi. mas a gente consegue encaixar, assim, a maioria dos casos a gente consegue estudar na residência, mas uma outra discussão de artigo a gente acaba fazendo fora dessas 60 horas mesmo. Entendido. Acho perfeito, ficou Mas muito claro isso. também. E Você como tem mais foi o alguma seu processo pergunta? de escolha pela residência? Na minha faculdade, diferente do que eu percebo aqui na UFMG, a gente não tem um contato tão grande com a anatomia patológica, com os professores do departamento, então a patologia fica meio que escondida, assim, não é apresentada como opção para os alunos. A gente tem um breve contato no começo do curso, quando tem a disciplina da patologia,
e um breve contato no final do curso junto com o internato de clínica médica. E aí, diferente, acho que da maioria dos meus colegas, eu não pensei logo na patologia no começo. Comecei a faculdade pensando em fazer clínica médica, e aí depois desse último contato com a clínica médica e com essa breve participação da patologia, foi que eu realmente comecei a pensar em fazer residência de patologia e me especializar nisso. Então, eu fiz uma parte do meu internato, eu fiz um estágio em patologia opcional, e aí acabei me decidindo, mas foi isso. E como residente, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, assim? Eu vou passar para minha colega Maria Luísa, Sim, para ela também dar um pouquinho da experiência dela, que eu acho que é acho que vai bem se agregar parecido, assim. bastante. Obrigada. Que isso, obrigado a você, Camila. Olá, tudo Oi, bem? Maria Luísa, tudo bem? Tudo jóia. Você pode descrever um pouco de como são os plantões, assim, um plantão normal, como que ele se dá? Algo para você, sua experiência. Bom, em relação ao plantão, o principal plantão que a gente faz durante a residência de patologia é o plantão de necrópsia e de congelação. O plantão de necrópsia é feito principalmente no primeiro ano de residência, né, que é a época que a gente tem mais contato com as necrópsias, e o plantão de congelação é feito geralmente mais para o final da residência. No plantão de necrópsia, a gente fica aqui durante o dia, o momento que os preceptores estão aqui, e assim que chega uma necrópsia, assim que já é autorizado pela família a realização, que já tem o consentimento da família, a gente realiza a necrópsia juntamente com os preceptores e com os técnicos de necrópsia. Já o plantão de congelação também é feito durante o período que a gente está aqui na residência, com o auxílio dos preceptores e a supervisão dos preceptores também. Geralmente o material é recebido e a gente coleta, faz amostragens desse material, tanto por métodos histopatológicos quanto por métodos citológicos, e faz a avaliação do material já para a critério assim, de urgência, já para passar o resultado para o cirurgião, que a partir desse resultado vai guiar a sua cirurgia. Perfeito, ficou Geralmente muito são esses claro. dois plantões que a gente tem. Uhum. E quais foram as suas maiores dificuldades como residente do programa de patologia? Bom, isso é um pouco do que o professor Eduardo falou. Acho que a principal dificuldade do residente em patologia em geral é o primeiro contato, né? Como a Camila mencionou, a gente não estuda, geralmente, né, na maioria das vezes, a gente não estuda a patologia no curso médico como uma especialidade, a gente estuda como uma matéria do ciclo básico. Então, a gente não tem contato com a forma de escrever um laudo, com a forma de avaliar uma peça cirúrgica. Então, até mesmo com a congelação, é uma coisa que a gente não vê a patologia como uma especialidade. Então, os primeiros meses, o primeiro ano, realmente tem essa dificuldade de se adaptar com aquela nova forma de fazer o diagnóstico, né? Diferente do que a gente costuma ver no curso médico em geral. E até a gente adaptar, ter esse aprendizado de fazer um laudo, de avaliar uma peça cirúrgica, é isso que é a maior dificuldade mesmo. Entendi. Muitíssimo obrigado, Maria. Eu acho que agora a gente já cumpriu, acho que tudo que estava previsto no conteúdo. Eu acho que eu só vou passar para o professor para fazer as duas últimas perguntas e acho que já está concluído. Legal. Professor, quais as vantagens e desvantagens do programa de residência do HC para a sua especialidade? Olha, acho que uma das vantagens que a gente tem é que a gente tem aqui o pessoal com uma capacidade técnica muito boa. Então, a gente tem desde um grupo técnico muito bom até um grupo de preceptores muito bom. Então, isso significa que isso agrega qualidade, né, na informação e no aprendizado,
a maioria dos professores são professores que foram formados aqui ou passaram por residência aqui. Isso é uma coisa muito interessante, porque a anatomia patológica, esse estudo, né, das doenças, de um modo geral, ela ativa muito a nossa capacidade de raciocínio sobre os mecanismos das doenças. Isso envolve muito pesquisa. Então, o cunho acadêmico sempre envolve a gente. Então, você pode perceber que durante nosso curso de graduação, muitos dos nossos monitores acabam fazendo residência em anatomia patológica, que acabam fazendo mestrado e doutorado aqui dentro. As nossas residentes aqui estão fazendo mestrado. Os nossos que já formados também fizeram mestrado. Então, uma coisa vai levando a outra e acaba que a gente tem um perfil de pessoas qualificadas aqui, né? Cada um na sua especialidade, cada um na sua área, contribuindo de alguma forma. Acho que isso é extremamente importante. E a gente ainda faz necrópsia, né? Que é uma coisa também importante. E como a gente agora também está ligado com o serviço de verificação de óbito que vai abrir, existe também a possibilidade de, em breve, a gente possa levar os nossos residentes para aumentar o nosso número de necrópsias anuais, fazendo necrópsia e serviço de verificação de óbito. Então, esse é, para nós, um dos principais, vamos dizer assim, virtudes do programa. Agora, problemas, como qualquer lugar, também a gente tem. Então, por exemplo, eventualmente, assim, o número de técnicos para poder suprir com as demandas, equipamentos, às vezes não é tão fácil acontecer, de a gente conseguir tudo rápido, os sistemas que às vezes não funcionam adequadamente, né? Outra coisa que pode acontecer também aqui, além de faltar insumo, né? Realmente problemas de ordem burocrática aqui que pode acontecer, e aí acaba represando um pouco de material, né? Isso traz um pouco de problema na residência. E isso também atrapalha o estudo dos residentes, né? E quando a gente tem também aqui falta de número de pessoas suficientes para a demanda, né? Quando aumenta muito a demanda, às vezes também não tem o número de preceptores suficientes para poder atender a todos no tempo necessário. Mas isso é problema de todas as residências de patologia, não é exclusivamente daqui, não. Eu acho que se a gente puder comparar com as outras residências, vocês vão ver que a nossa está assim, bem colocada, né? Assim, a gente consegue passar por isso de uma forma melhor. Acho que são esses dois pontos. Medicina legal. Medicina legal, acho que a gente precisava ter um pouco mais de proximidade com o Instituto Médico Legal. Mas é outro ponto que a gente está tentando corrigir também. Penúltima, como é o mercado de trabalho, o senhor já falou um pouco sobre o ML, se você quiser dar uma passada rápida sobre. Ótimo. Isso é extremamente importante falar, que a gente pensa sempre no patologista, que aquele está ligado sempre à universidade. É uma coisa que acontece muito frequentemente, mas não é assim que funciona sempre, não. A maioria dos nossos profissionais estão na área privada, né? Não na área pública. Então, eles têm laboratórios. Então, você pode tanto ser empresário, o dono do laboratório, e trabalhar no laboratório e ter os seus agregados, seus sócios, etc. Ou você pode, então, trabalhar num laboratório de alguém que já montou a estrutura. O importante falar é que a população de patologistas do Brasil é uma população pequena. A maioria são pessoas com mais idade, próximo de aposentadoria. E nós não temos um número suficiente de patologistas para todas as regiões. Então, existe um déficit grande de patologistas no Brasil, não só em Belo Horizonte, no Brasil. Em relação ao mercado de trabalho, então, existe uma tendência a isso a subir, né? E tem muita gente que preocupa assim, mas está vindo muitas metodologias novas de diagnósticos, inteligência artificial, métodos robotizados, etc., isso vai substituir a anatomia patológica. Ao contrário, nós vamos estar agregando conhecimento e agregando tecnologias. Alguém vai ter que manusear, alguém vai ter que interpretar. E esse alguém, eu acho, continua sendo patologista, pelo menos por enquanto, né? Então, isso aí eu acho que o mercado de trabalho não vai degringolar assim como as pessoas pensam. Aliás, com a demanda crescente por causa dos tratamentos cada vez mais específicos, né? É o chamado tratamento individualizado, né? Cada vez mais vai demandar mais análises anatopatológicas específicas, com marcadores mais específicos como alvo terapêutico para tratamento. Então, existe um déficit de patologias. É importante que se frise isso. Existe um déficit de patologias no Brasil.
não só aqui em Minas Gerais, é no Brasil. A maioria está mais idosa e se aposentando. E existe uma diferença se você é dono do laboratório, se você é um funcionário do laboratório em relação aos ganhos. Isso é fato, né? Mas geralmente a gente consegue associar outras coisas, né? Às vezes trabalha no serviço público, no serviço privado, né? O que dá um pouco de ganho. Qualidade de vida. Então, eu vou fazer anatomia patológica e tem qualidade de vida, eu vou ficar livre nos finais de semana. Você já viu com as meninas aqui que não funciona assim, né? A gente leva muitas coisas para o final de semana. Então, vocês estão fácil aí, vocês estão trabalhando só do microscópio, depois vai embora para casa curtir. Não é assim, não. Vai junto com a gente preparação de aula, vai junto com a gente preparação de caso, tudo de caso. Não funciona muito bem assim, não. É uma demanda grande de trabalho e é pesada, né? Então, assim, demanda mesmo, né? E, por último, só a título de conclusão mesmo, o que você diria para um acadêmico que está pensando em seguir carreira nessa especialidade? Bom, primeira coisa que eu diria é o seguinte, para gostar de anatomia patológica, eu acho que primeiro você precisa entender a dinâmica de um laboratório de anatomia patológica. Se você não tem na sua escola a oportunidade de conhecer um serviço, se a sua escola não tem um serviço de anatomia patológica, procure conhecer, vá passar um dia, uma semana ou um tempo fazendo um estágio, né? Isso em vários laboratórios, inclusive aqui oferece essa possibilidade do estudante passar por aqui e conhecer como é que é a rotina do patologista. Vá conhecer, vá investigar como é que é, vá conversar com diversos profissionais para pesquisar o mercado de trabalho, pesquisar a demanda, ter a própria experiência de buscar a informação e não de ouvir a informação, que acho que dá mais um alento para ele, né, na hora da escolha. É extremamente importante entender que ele vai precisar de morfologia. Então, ele vai precisar, sim, de rever anatomia, histologia, embriologia, cadeira básica, né? Ele vai precisar entender disso. Isso faz parte da anatomia patológica. Então, ele tem que ter um interesse, um gosto, né? Nesse tipo de coisa. E uma parte do estudo dele vai ser com o microscópio, não vai conseguir fugir disso, né? Então, isso é um treinamento que vai sendo feito. E lembrar que ele pode também trabalhar em diversas áreas, inclusive só no serviço de verificação de óbito, pode fazer um concurso para médico legista, ou pode trabalhar só no laboratório. Mas se ele quiser vida acadêmica, ele vai entrar numa faculdade, ele vai dar aula, vai ter sua linha de pesquisa, vai ter grupos multidisciplinares, o que também vai ajudar. E para poder finalizar também, eu gostaria de mostrar aqui um folder que foi produzido, né, pela Sociedade Brasileira de Patologia. Eu vou, inclusive, depois encaminhar para você esse folder, para você poder distribuir para as pessoas, porque ele conta exatamente quais são as habilidades que uma pessoa precisa para escolher a anatomia patológica, e conta o histórico da anatomia patológica brevemente. A anatomia patológica esteve muito em voga agora, com a questão da Covid, né, da pandemia. Vocês viram a importância que foi ter biopsiado os órgãos, né? Os pulmões, o fígado, o coração, o rim, para mostrar a fisiopatologia da doença e dar direcionamento ao tratamento e às pesquisas sobre a vacina. Então, isso fica muito em voga atualmente, né? A importância, quer dizer, nada se conseguiu até que se colhesse biópsia pulmonar e observasse o que o vírus faz diretamente no tecido, né? Então, para ver a importância que a disciplina ainda tem. Então, basicamente, as minhas palavras eram essas. Eu acho que ela é uma disciplina que vale a pena, é uma profissão que ela é interessante, a gente consegue manter ativo, né, estudando e conhecendo coisas novas, inclusive em contato com diversas áreas da medicina, né, e depois pode se subespecializar se você quiser, se for do seu interesse, né, trabalhar numa área específica. A gente tem patologistas aqui que só fazem patologia renal, outros que fazem patologia de pulmão. Então, é extremamente interessante. Eu acho que vale a pena, o mercado necessita, o Brasil precisa de patologistas, o número de nossos profissionais é cada vez menor, né? E a procura ainda não chegou naquele nível que seja satisfatório para a gente, não. Entendi. Professor, muito obrigado, foi extremamente esclarecedor. Obrigado também a Camila e Maria Luísa, né, pelos seus relatos. Muito obrigado, meninos. E eu acho que a gente fica por aqui. Foi muito ótimo, viu? Muito obrigado. Ok, Bom aí dia para quando você. precisar da gente, nós estaremos aqui.